Shalom, meus amados. Estarei fazendo um vídeo agora que é apenas uma recordação de uma correção que fizemos dentro da genealogia do Messias, ok? Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque isso servirá de material para que você tenha em suas mãos provas palpáveis, né, de que houveram alguns erros, não só de tradução, como também de extrações, alterações que eles não conseguiram corrigir. Muitas vezes, erros de tradução, eles interferem ao ponto de se tornarem fator de extração, o que faz perder uma contagem ou a compreensão de algum assunto, que é justamente o que trataremos neste instante. Então abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 17. Deixa eu reduzir o tamanho aqui para ficar mais fácil para vocês lerem aí, certo? Então vamos lá. Mateus 1, 17. Prestem bastante atenção. Diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E você pode conferir que na contagem bate exatamente 14 gerações. O mesmo são 14 gerações de Davi até a deportação para a Babilônia. Ok? Se vocês contarem, também dão 14 gerações. O problema se encontra aqui. Depois da deportação para a Babilônia até o Messias, Cristo, não dão as 14 gerações que constam aqui. E por quê? Porque houve um erro de tradução. Ok? Para que você tenha uma ideia, para que você compreenda, eu peço que venha comigo nessa contagem. Então, abram aí as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 12. E contemos. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Então, Salatiel é a primeira geração depois do exílio da Babilônia, e Zorobabel a segunda, certo? Zorobabel gerou a Abiúde, terceira, e Abiúde gerou a Eliaquim, quarta, e Eliaquim gerou a Azor, quinta. Azor gerou a Sadoc, sexta, e Sadoc gerou a Aquim, sétima, e Aquim gerou a Eliúde, oitava. Eliúde gerou a Eleazar, nona, Eleazar gerou a Matã, décima, e Matã gerou a Jacó, 11ª. Jacó gerou a José, 12ª, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, Yeshua, 13ª. Onde foi parar a 14ª geração? Porque a 14ª geração deveria dar exatamente no Messias. Então houve um erro aqui na contagem que desapareceu na linhagem uma geração. E o porquê disso? Simples. Tá vendo aqui, ó, a palavrinha marido? Marido você vai encontrar em aramaico, em hebraico também utilizam muito essa terminologia, Gabra, G-A-B-R-A, Gabra, que dentro da genealogia é contado como pai e não marido. Dentro da genealogia, Gabra é pai, não é marido, porque marido vem em paralelo, porque é cônjuge. E se aqui está sendo puxada a linhagem, este José seria, na verdade, pai de Maria, onde daria a 13ª geração nela e a 14ª exatamente em Jesus, Yeshua. Logo, este José, ele é avô de Jesus e não pai. Este José, né, é um dos Josés na vida de Maria. Maria teve 2 Josés em sua vida, seu pai
que é contada aqui dentro da genealogia, porque essa genealogia de Mateus, na verdade, ela é materna, não é paterna. A paterna se encontra em Lucas, que nós já leremos lá. E mais uma das provas, né, de que Gabra deve entrar aqui como pai e não marido de Maria, é que o pai deste José se chama Jacó. Já em Lucas, chama Eli. Venha comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo de número 23. Olha só. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo... Tá vendo como se cuidava entre parênteses? Na verdade, isso aqui é acréscimo, tá? Não consta em nenhum texto grego ou hebraico. Isso aqui é um acréscimo. Então, e o mesmo Jesus, Yeshua, começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de Yosef, de José, e José, filho de quem? De Eli. E assim vai a genealogia, olha. Eli, avô paterno de Yeshua, filho de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, e assim vai. Certo? E assim vai até chegar em Adão, e em Adão Deus. Tá? Logo, quando nós fazemos essa correção em Mateus capítulo de número 16, aonde José aqui seria, na verdade, pai de Maria, da 13ª geração em Maria e a 14ª exatamente em Jesus, em Yeshua. Ok? Então, só para corrigir aí este erro de tradução, para que vocês venham compreender como muitas vezes esses erros eles alteram, né, contagem, como é o caso da genealogia, mudam sentido, mudam época, mudam dias. Então é necessário que você tenha uma boa compreensão para que você não se confunda e pregue sempre a verdade para os seus ouvintes. Tá certo, meus amados irmãos? Eu espero que essa mensagem tenha dado maior compreensão, maior entendimento para vocês, servindo aí de correção para este erro de tradução. E uma coisa que vocês têm que entender também é que aqui consta Gabra, e eles traduziram como se fosse marido ao invés de pai, que é o que nós acabamos de corrigir. E só que em outras passagens um pouco mais para baixo, né, a partir do versículo 18, o José já é chamado de Bala. Bala significa literalmente marido, né? Então você já vê, porque se fosse marido mesmo, teria que constar aqui também Bala, mas não consta Bala, consta Gabra. Então, se você achar em alguma outra tradução Bala aqui, é porque pegaram do português e traduziram para o hebraico, ao invés de pegar o texto materno hebraico e traduzi-lo para o português. Então, é um erro de tradução de português para o hebraico e, neste caso, de hebraico para o português, certo? Então, este José, que consta aqui no Evangelho de Mateus, na verdade, ele é pai de Miriam, pai de Maria. Ele é avô materno de Yeshua, certo? E o José de Lucas, capítulo 3, versículo 23, ele é o pai de Jesus, onde o seu avô paterno se chama Eli, certo? Então, Josés com pais diferentes, e a palavra aqui, Gabra, que deveria ter sido traduzido como pai, fora traduzido como marido, causando esta falha, né? Esta falta na genealogia, tirando uma linhagem aí. Beleza? Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Shalom.